E aí galera, gente boa! Olha só quem tá de volta, é o Redig Channel trazendo mais uma aula especial para vocês. Fica comigo e acompanha esta novidade. Beleza, galera? Eu sou o professor Lincoln Lavô e vim aqui convidá-los a assistir hoje uma aula especial sobre o tópico frasal na redação, beleza? Você vai aprender algumas estratégias de inicialização do seu texto, mas não sem antes curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, tocar no sininho das notificações para valorizar este canal feito com responsabilidade, com muito carinho, especialmente para vocês. Tranquilo? Show, galera! Nos próximos minutos você vai acompanhar uma aula sobre a construção do tópico frasal dentro da redação. Milhões de jovens brasileiros estudantes para o Enem têm dúvidas de como começar o seu texto, né? Às vezes falta ali aquele gancho, aquele up sobre como inicializar minha redação. Então aqui você vai ficar e vai acompanhar esta novidade que eu trago especialmente para vocês, beleza? Muito bem, queridos ouvintes, amigos e seguidores do Redig Channel. Agora você vai acompanhar uma aula especial sobre a produção do tópico frasal. Fica aqui comigo e acompanha. Os textos são produzidos em forma de parágrafos, diferentemente das poesias, dos poemas feitos em versos. E estes parágrafos possuem uma ideia principal. Cada parágrafo de um texto possui uma ideia nuclear, central, às quais se agregam o que nós chamamos de ideias secundárias, que vão ser desenvolvidas no decorrer de sua produção, servindo para completar, explicar, comentar e rever a ideia núcleo. Dentro do texto dissertativo argumentativo, não é diferente. Há uma ideia nuclear, uma ideia central, seguida das ideias secundárias, do desenvolvimento secundário. E você vai acompanhar daqui a pouco, por meio de exemplos, como isso funciona. A ideia central de um parágrafo recebe um nome específico. É o que nós chamamos de tópico frasal, alvo dessa aula de hoje. Assim sendo, o tópico frasal é a oração que introduz a ideia central, que será desenvolvida no parágrafo, seja no texto dissertativo, no descritivo e até mesmo no narrativo. As ideias podem ser inicializadas por meio da construção de um bom tópico frasal. Aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, porque muitos aspirantes ao Enem sentem dificuldade na inicialização da sua redação. Então agora eu vou ofertar para vocês aqui tipos de tópico frasal que podem ajudá-lo no desenvolvimento, na inicialização de suas ideias. Acompanhe comigo. Primeiro ponto é o tópico por meio da alusão histórica. Muito requisitado, muito bacana, é um tipo de tópico muito maduro, muito consistente. Para iniciar textos, pode-se lançar mão de fatos históricos, confrontando-os com o presente. A maior parte dos corretores que trabalham na perspectiva das correções para o Enem adoram esse tipo de inicialização contextual histórica. Vamos de exemplo. Desde o Iluminismo, sabe-se que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. No entanto, quando se observa os casos de violência contra os idosos, etc, etc e tal, e a ideia assim continua. Tudo bem? Então aqui foi usada a referência ao movimento do iluminismo, né? Como forma de introduzir o pensamento. Além da referência ao iluminismo, há a explicação à frente para que essa redação seja inicializada. Tudo bem?
próximo tipo de tópico frasal que nós discutiremos é o tópico por meio de declaração. Muito comum você lançar uma declaração, uma frase, uma assertiva logo no começo do seu texto para surpreender ou impactar o seu leitor, despertando nele o interesse e levá-lo facilmente à leitura do seu texto. Tudo bem? Então, declarar, afirmar algo. Vamos de exemplo. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Isso é uma declaração, isso é uma afirmação, certo? De acordo com o ou com os dados de tal e tal pesquisa, aí você adiciona uma ideia complementar, que nós chamamos de ideia secundária, depois de você já ter inserido a sua ideia nuclear. Tudo bem? Continuo com o terceiro tipo de tópico frasal chamado de definição. A definição é uma forma muito esclarecedora, didática de você inserir o seu assunto. Se o tema da redação é sobre o bullying, defina o que significa bullying. Se é sobre ética, defina o que significa ética. Tudo bem? Essa é uma forma muito didática e prática de você introduzir o conteúdo do seu texto. O estupro é uma doença mental. Não se pode encarar o estuprador como um criminoso comum, submetendo-o à prisão pura e simples. Aqui há uma breve definição do que significa, do que simboliza o ato do estupro, né? Da violência pelo estupro. É uma doença mental de uma gravidade muito severa. E aí a gente adianta para um próximo tipo de tópico frasal, lembrando que até esse momento deste vídeo você está entendendo um pouco sobre como inicializar seu pensamento, seu raciocínio dentro da construção de seus parágrafos, qualquer um deles. Tudo bem? Com o próximo tipo, que é a interrogação. Professor Lincoln, posso começar o meu texto com uma pergunta? É óbvio. Iniciar o texto mediante pergunta ou perguntas desperta a atenção, o interesse do leitor para o tema, levando-o a refletir sobre a reflexão lançada naquele momento do parágrafo. Tudo bem? Então, quando se lança mão de uma pergunta, é preciso, dentro da fundamentação teórica do seu texto, oferecer o pensamento, a resposta para essa pergunta lançada. Vamos de mais exemplos. Por que a velhice se reveste quase sempre de abatimento e melancolia? Interroga. Talvez porque a proximidade da morte desencadeia reflexões sobre o além para as quais a ciência ainda não encontrou respostas. Tudo bem? Então, a partir daqui, você vai falar sobre as questões das tristezas, melancolias, síndromes desenvolvidas durante o período da velhice em todo o processo argumentativo do seu texto. Vamos de mais tópicos frasais. A citação é um tipo de tópico fortíssimo, galera. É uma fórmula que pode ser uma importante estratégia argumentativa, porque invoca logo no princípio do seu texto, do seu parágrafo, a voz de uma autoridade. Alguém que tem propriedade sobre o que está dizendo. Nas redações é muito comum sempre encontrar uma ou duas citações dentro da estrutura argumentativa do seu texto. Tudo bem? Vamos comigo. De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse corpo, composta por partes que interagem entre si. Assim como o nosso corpo, né? Há uma interação óbvia entre todos os segmentos do nosso corpo, a sociedade se manifesta da mesma forma. Então, uma maneira muito prática de você colocar um tópico frasal por meio de uma citação. E aqui a gente segue adiante para mais um tipo de tópico. Muito bacana e interessante é a formulação de uma frase nominal seguida de uma explicação. Esse é um recurso muito forte.
do qual vários candidatos já se utilizaram para alcançar notas exemplares. É uma forma, inclusive, muito criativa de você colocar uma frase breve, sucinta, nominal, logo no início, seguida de uma explicação sobre aquilo. A exemplo do que eu vou lhe mostrar agora. Uma tragédia. Essa é a explicação da própria Secretaria de Avaliação e Informação Educacional do Ministério da Educação e Cultura sobre o desempenho dos alunos do terceiro ano do ensino médio submetidos ao SAEB, beleza? Como foi a avaliação? Como foi considerada? Uma tragédia, ou seja, uma frase nominal seguida de uma boa explicação. Adiante, a gente vai concluir aqui com a alusão a uma obra. Muito comum, muito prática, muito divertido você começar o seu texto com a referência de um romance, de um filme, de uma música, de um poema, de uma série. Tudo bem? Então uma obra literária, musical, teatral, cinematográfica é muito interessante para inicialização do seu texto. Tudo bem? Vamos de exemplo. Na obra Vidas Secas, um clássico da literatura brasileira, Graciliano Ramos profere criticamente a entropia sociopolítica advinda da escassez de connaturalidade entre o homem, o meio e as premissas sociais. Logo, no início do seu texto, o corretor encontra Vidas Secas de Graciliano Ramos e perceba que isso dá poder às informações. Tudo bem, meu querido? Então, fica aqui comigo e acompanha a finalização deste vídeo. Muito obrigado. Pois bem, pessoal, eu agradeço de todo o meu coração pela sua presença aqui no Redig Channel. Mais uma vez convido a se inscrever, curtir e comentar este vídeo, beleza? Compartilha com os seus amigos e valorize um trabalho feito com muito carinho, tranquilo? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.